Nós estamos recebendo hoje no Instituto Monte e na TV Interior um pesquisador, professor, músico, poeta, compositor, Heloísio Teixeira. E é com ele que nós vamos conversar um pouco sobre a vida dele e o que ele, as estripulias dele durante a vida. Heloísio, como você começou na música? Celso, eu comecei na música. Primeiro eu fui atraído, né? A música é uma arte maravilhosa. Sim. E eu tinha uma amizade, eu era muito próximo do senhor Carlos Gomes Pereira, né? Senhor Carlinho. Eu admirava o trabalho dele, né? Filantrópico aqui em Cantagalo. Ele é fundador do Lar de Meimei, por aí fora. Então, aquilo foi me aproximando muito da banda e tal. Aí eu comecei os primeiros passos estudando música com ele. Isso foi lá pelos idos de 58, por aí, essa faixa aí. E assim permaneci até outro dia que a coluna não estava doendo muito, né? Mas estou lá na banda ainda. E qual instrumento que você se especializou e é considerado hoje o melhor em Cantagalo? É o único instrumento que eu uso na banda esse tempo todo, é a clarineta, né? Que o pessoal fala clarinete, isso aí a gente não sabe realmente o nome original. Pois bem, dentre as verdades e as mentiras, existe essa aí de eu ser um grande clarinetista. Eu acredito que pode ser que eu exerci, chamei atenção numa época que eu tocava muito carnaval, né? Muita coisa, não deixava os blocos e a banda de música. Razão pela qual a sua pergunta aí, estou respondendo que o pessoal fala isso daí. Eu conheço um pouquinho porque eu leio a partitura, né? Eu leio a partitura porque eu tinha sonhado em ser músico militar. Eu queria tocar numa banda militar, que sempre me chamou a atenção. Mas, nascido aqui em Cantagalo, né? E você sabe muito bem, a região do interior tem muitos sonhos que vão embora, né? Como é que por exemplo, se a gente morasse, eu e outros tantos aí, teríamos feito música, né? Se formado em música, ou, por exemplo, em paleontologia, naquela época a gente já gostava, né? Sim. Mas no interior o que apareceu? No meu caso, que eu terminei o curso de contabilidade e fui agraciado com o primeiro lugar. Aí eu fui convidado pelo Evandro Moraes Moreira, né? Moraes, né? Evandro de Souza. Moraes Moreira. Ele me convidou para lecionar. Eu falei, Evandro, mas eu nunca lecionei. Ele falou assim, mas eu tenho de primeiro dia. Aí eu entrei, fui lá colaborar com ele, que era uma colaboração. Sim. A gente praticamente não ganhava nada. De 6 em 6 meses, sei lá, ele dava um cheque a gente, vamos dizer, 100 mil reais. Aquilo, entendeu? Então, foi essa parte aí que aconteceu comigo. Eu estou sempre aí, né? Ajudando a banda, fiz muita coisa lá. Ajudei a tirar os tacos podres da banda, uma história com o seu Carlinho, né? Sim. Porque o seu Carlinho representava para mim uma pessoa de muita qualidade, né? Independentemente de religião. Eu nunca tive religião. Sim. Eu aprecio o comportamento do cidadão, né? Seja ele espírita, católico, evangélico,
eu não... Aliás, eu não acredito muito em religião. Sim. Eu acredito na sua formação interna, o que você aprendeu com a sua família, com seus pais que passaram por você, que você defende aquela sequência, né, de coisas. Daí, porque, por exemplo, uma das figuras que eu também sempre li alguma coisa a respeito dele foi o trabalho do Kardec, né? Eu não sou espírita, mas é um trabalho interessantíssimo, né? Sim. Porque mesmo que a gente não acredite no espiritismo, no mundo, né? Quantas pessoas tem que se dedicam a ele, né? Aí no Rio, por exemplo, tem pessoas novas, né, que se dedicando ao espiritismo. É isso aí. Nesse período de música, você chegou a compor alguma música? Escrever letras para uma música? Eu compus, as coisas que eu compus, que, vamos dizer assim, que ficaram registradas, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre fui desorganizado com meus arquivos. Eu sou desorganizado com meus arquivos. Quando eu quero alguma coisa, eu saio catando em tudo quanto é lugar. Acho tudo, mas devia ser mais organizado. Bom, e então, o que ficou bastante evidente na música, que seria trabalho meu, composição, foi um samba que eu fiz para a Escola Verde e Branca, que eu coloquei o nome origem de acordo com a letra que eu tinha pensado e fiz. É uma mistura de candomblé, desse negócio todo. Então eu coloquei um nome que representa uma dança desse pessoal. Mas ele acaba, no decorrer da letra, eu falo em pingo d'água. Ficou o nome pingo d'água aí para o povo. Aí o pessoal até hoje pergunta, o pingo d'água. Então o que eu posso dizer para você, que em matéria de composição, foi só essa daí. Você falou espeleologia, fala um pouco sobre grutas. A Gruta Santo Antônio, por exemplo. Você chegou a entrar na gruta, porque hoje é um santuário de Santo Antônio, né? Eles fecharam a gruta e não há passagem. Mas a história folclórica daquela região é de que aquela gruta sai em Boa Sorte. É um túnel, praticamente, que sai em Boa Sorte. E o Instituto Nacional de Meio Ambiente, que tem um escritório em Nova Friburgo, vai fazer a classificação das grutas de Cantagallo e Itaucara, incluindo essa, que eles vão abrir a gruta para poder penetrar e fazer pesquisa. O que você lembra especificamente da Gruta Santo Antônio? Celso, na década de 90, eu fui convidado a organizar o setor de suprimentos da Serra Mar, que não existia, estava começando. Eu fui o primeiro funcionário contratado para organizar o setor de suprimento, que envolvia compras, materiais, né? Os almoxarifados, depósitos em geral. Então, eu aceitei e tive que ir trabalhar lá em Friburgo. Bom, quando eu estava trabalhando em Friburgo, o que aconteceu? Eu visitei o Dom Ginardi, Sim. que era o bispo, né? Ginardi, era o bispo. O bispo de Nova Friburgo, e disse para ele que havia conhecido uma gruta nas imediações de Boa Sorte, Alcridelândia, que
até hoje eu não sei, né? E ele me recebeu muito bem, uma pessoa maravilhosa. E ele falou assim, o que que você quer? Dom Hernandes, numa parede da gruta tem uma imagem do Santo Antônio. Possivelmente o pessoal de Euclidelândia, ou Boa Sorte, né? Que colocou essa imagem lá. Não sei se teve uma mensagem católica, eu não sei o tempo que foi feito isso. Então eu falei com ele o seguinte, aí eu entrei lá, doutor Dom Hernandes, e comecei a bater assim com a mão nas paredes, e notei que atrás da imagem do Santo Antônio, exatamente atrás dela, que estava dando um som de que podia acontecer alguma coisa para frente. Quer dizer, tinha um som oco. Então eu venho aqui para saber do senhor, se o senhor me autoriza eu tirar essa imagem desse lugar e passar para qualquer outro lugar lá dentro mesmo. Não ia tirar o santo de lá de dentro, não. Aí ele escutou e falou assim, meu amigo, a igreja não pode impedir a ciência, nem vice-versa, né, cara? Inteligente. Mas nada eu posso fazer por você. Por você. Não perguntei por quê. E aí ele esclareceu. Esse santo, não sei qual foi o movimento, como que aconteceu esse santo, a imagem desse Santo Antônio, e parar lá nessa formação geológica. E daí, naturalmente, o pessoal batizou, né, de Gruta de Santo Antônio. E então, eu não posso fazer nada, eu não posso autorizar uma situação que a igreja não tem conhecimento sobre o assunto. O que resta é uma orientação para você. Se você quiser, a orientação que eu te dou é você procurar as pessoas ligadas, isso aí é lógico que eu ia fazer, né? Agradeci a ele e não fui procurar por várias razões. Eu, sem carro, para novidade, sem dinheiro, eu ia convidar, Celso, você quer fazer um trabalho na Gruta Pedra Santo Antônio? Você tem carro, você tem dinheiro, você faz isso. Então, eu não podia convidar ninguém. E isso aí ficou dessa maneira. Bom, eu acabei tendo informação da gruta pela professora Marúcia Gerck, a esposa do João Gerck. Ela é dona da fazenda Paracatu, de Euclidelândia, onde fica essa gruta. E ela diz que o folclore de lá é de que alguém conseguiu abrir uma passagem pela fechamento que eles fizeram e encontrou muito osso humano, aí voltou correndo e não quis continuar. Mas diz ela também que há uma história oral de que aquela gruta sai em Boa Sorte, é um túnel que sai em Boa Sorte. O INEA, que é o Instituto do Meio Ambiente, vai vir para pesquisar essa gruta, a Gruta de Pedra Santa e a Gruta Novo Tempo, todas em Candagalo. Então é possível, porque a igreja não tem nenhuma ingerência naquilo lá. A fazenda de propriedade da Marúcia Gerck, do esposo, que tem o controle sobre aquilo. Então, para eles, não tem nenhum problema se abrir a gruta para fazer pesquisa lá dentro, ver para onde vai. Então, o INEA vai fazer isso brevemente. Então, essa parte está mais ou menos caminhando para uma solução.